Olá, para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos agora fazer a nossa avaliação astrológica semanal. Segunda semana do mês de dezembro, do dia 6 ao dia 12. Esta semana aqui a gente tem uma formação de fase minguante acontecendo no dia 7. E essa é uma semana, a gente pode dizer assim, das expectativas, né? Porque a semana que vem nós vamos ter uma fase nova com o eclipse solar aqui no dia 14. E temos o ingresso de Júpiter no signo de Aquário, né, que é o que vai preceder a grande conjunção do dia 21. Então, vamos entender aqui durante essa semana porque temos dias bons, né, para iniciativas e alguns outros que não são tão favoráveis aqui pensando em fatores eletivos, né? Vamos entender como tudo isso vai se desenrolar. Esse dia 6, no domingo, nós teremos o ingresso da Lua no signo de Virgem, 16h46. Só isso, né? Bom, então a Lua sai de um território quente, né? Leão é um signo quente, ele imprime uma motivação quando a Lua passa por aqui, impulsiona um pouquinho a energia. Isso vai até então às 16h46. O ingresso da Lua em Virgem muda o clima do dia para alguma coisa mais concentrada, mais prática, uma tendência um pouco mais racional, menos empolgante, porque a natureza do signo de Virgem ela é mais introspectiva. Então, a gente pega aqui uma parte da tarde com um pouco mais de movimento e depois isso vai diminuindo para a noite ficando um pouco mais calma, né? Para assuntos eletivos, apesar de ser um domingo, uma boa parte aqui, né, até o meio da tarde, tem um pouco mais de favorabilidade para as coisas animadas, os eventos que envolvam esse clima da diversão, da empolgação, da motivação. E depois cai para um sentido mais prático, organizacional, mesmo dando atenção para os detalhes, para coisas menores da vida prática. O dia 7, segunda-feira, ele já muda um pouco o quadro, né? A gente começa o dia aqui a 8h24 com a Lua formando um aspecto desafiador a Mercúrio. Mercúrio ingressou no signo de Sagitário na semana passada. Sagitário é exílio de Mercúrio. Se nós pensarmos em Mercúrio como um significado do pensar, da racionalização, por exemplo, né, dos detalhes, quando ele está em Sagitário ele perde isso, porque Sagitário é um signo de natureza quente e ainda mutável, né? Tem um movimento oscilante e tal, então essa condição mais da racionalidade se perde um pouco e caminha para uma verbalização, uma expressão e um pensar bem mais agitado, né? Então, Mercúrio rege o signo de Virgem. A gente tem uma recepção aqui da Lua por Mercúrio, né? E Mercúrio está no exílio. Por isso que essa quadratura é bastante desaconselhada para assuntos que envolvam estudos e de qualquer natureza, não só estudos ligados a escolas, universidades, cursos, né? Podemos estudar temas de contrato, por exemplo, enfim, qualquer assunto que necessitar um aprofundamento do pensar perde caminho fácil aqui, então é um momento difícil para esse tipo de situação, não é aconselhado. Se observar pelos temas eletivos, deixem esse momento de lado para os assuntos comerciais, assuntos burocráticos, para comunicação, postagens importantes, por exemplo, para quem se utiliza de redes sociais, né? Não é um bom momento, e mesmo para uma conversa não é muito bom, ele fica com um clima muito agitado e às vezes até impulsivo, poderíamos dizer, então não é um momento muito bom. Podemos pensar também que não é favorável para investimentos, assuntos gerais, qualquer tipo de assunto que se inicia numa influência dessa, vai por um caminho muito repentino, né, onde as coisas podem se desenrolar contra o plano, né, contra o planejamento que você fez anteriormente, certo? E depois a gente tem às 21h26 a Lua formando a quadratura com o Sol, que é a fase minguante. Então é o último quarto da Lua, ela está diminuindo bem para no dia 14 chegar ao início de um novo ciclo. E também há um outro momento que não é favorável para os inícios, ou seja, a Lua sai da quadratura com Mercúrio e caminha para uma quadratura com o Sol. Isso faz com que toda segunda-feira, no sentido eletivo, não é adequada para os inícios das atividades, principalmente as mais importantes, tá? Isso pode trazer aí prejuízos, coisas que não caminham muito bem. Pensando na questão de sucesso, não é muito favorável. O dia 8, terça-feira, traz um movimento às 5h21, que é a Lua formando um aspecto harmonioso com Vênus. Depois, às 17h09, a Lua vai formar um trígono a Júpiter. 19h35, um trígono a Saturno. E daí ela ingressa aqui no signo de Libra. Então é um movimento aí bem acelerado aqui
durante a terça-feira, né? Um dos dias bem mais movimentados. Bom, primeiro, esse aspecto que ela vai formar harmonioso aqui com Vênus não é tão bom. Aqui nós temos Vênus no exílio e um aspecto que traz a Lua para o ponto da queda dela. Então, mesmo sendo a natureza do aspecto sextil favorável, né, de uma forma pura, este sextil em particular não é bom. Tá? Então, ele pode trazer prejuízos principalmente aos assuntos relacionados à estética, artes, assuntos afetivos, emocionais, os que envolvam investimentos, o dinheiro em si, compras, né, pensando no valor das coisas, não é favorável, não iniciem atividades sob essa influência, tá? Nem tudo é como parece na astrologia, né? Por isso que na astrologia clássica nós observamos as condições em cada carta para poder definir o que ela representa, né? Às 17h09 o aspecto é harmonioso com Júpiter. Bom, e aí a gente tem um outro ponto que não é muito favorável, né? Porque Júpiter tem aqui o exílio no signo de Virgem. Então, é um outro momento em que a Lua, nessa relação com o planeta, leva o planeta para um ponto de debilidade ou ela mesma acaba indo para um ponto de debilidade. E aí os dois benéficos que naturalmente, né, na forma pura, têm o potencial de expandir, de trazer benefícios e facilidades, nesses aspectos não estão assim tão favoráveis. O tom vai ficar aqui um pouco mais para um sentido do pé no chão, senso de realidade, quando a Lua formar um aspecto com Saturno. Ela continua observando aqui a Capricórnio, que é o ponto do exílio, mas Saturno está forte numa característica de construção. Então, aí a gente pode ter um momento um pouco mais favorável para lidar com os assuntos que sejam mais difíceis, que precisam da organização do pensar, da organização para os assuntos práticos, que tem um pouco mais de uma visão conservadora, né? Ou seja, tudo aquilo que é preciso manter, reestruturar, pode ter um pouquinho mais de facilidade do que em outros assuntos. E às 21h01 é quando a Lua entra no signo de Libra, então ela sai aqui de Virgem. Nesse primeiro grau aqui do signo de Libra, ela tem pouco poder aqui, só da face, né? Mas ela entra em um signo que tem uma natureza mais expansiva, né? Porque Libra é um signo diurno, masculino, tá? Então ele impulsiona para a ação, tem um certo dinamismo, então o clima vai melhorando um pouquinho ali no final do dia, tá? No dia 9, aqui na quarta-feira, nós vamos ter às 21h09 a Lua chegando ao aspecto harmonioso a Mercúrio, né? Então, esse é um aspecto em que a Lua está um pouquinho fraca aqui ainda, né? Não tem muito poder, e Mercúrio está no exílio dele. Então, o sexto é um aspecto bom, mas ele não é tão bom a ponto de trazer tanto benefício. Mas para os temas que envolvam a Lua e Mercúrio, como por exemplo o processo do pensar, né, ter ideias, a gente pode dizer, né, ter ideias, a facilidade com a interação, contato com as pessoas, dinâmica do compartilhamento pode até ser um pouco mais favorecida, né? E só isso no dia 9, né? Vocês perceberam que durante o dia 9 inteirinho a Lua não vai ter aspecto novo. Agora, na quinta-feira é um outro dia que tem alguma constituição um pouco mais desafiadora, né? Bom, começa o dia com um aspecto harmonioso com o Sol. Então, a Lua em Libra vai fazer um aspecto harmonioso com o Sol, mas o Sol tem queda aqui no signo de Libra. De novo, é um sextil que não tem um poder expansivo tão benéfico, né? Mas, enfim, começa ali na madrugada, né? O momento exato do sextil na madrugada, talvez a gente não perceba muito a influência do aspecto. Quando for às 5h31, a Lua vai formar um aspecto desafiador a Marte, encontrando com Marte muito forte aqui no seu próprio domicílio. Esse é um momento difícil porque a característica de Marte na oposição no signo de Áries é da irritabilidade mesmo, de impulsionar para a ação, da tentativa. Só que a Lua em Libra tem uma característica de hesitação e ponderação. É um momento que eu não recomendo, por exemplo, para tomar iniciativas ou decidir, né? Definir coisas, decisões importantes podem ter prejuízo aqui com essa influência, então não é um momento muito bom. Também não é bom para qualquer atividade, porque encontra Marte muito quente aqui, né? Um território muito quente, no seu próprio domicílio, e isso pode representar empecilhos, adversidades, coisas que levam a gente para o embate mesmo, né? Para ter que brigar, lutar para resolver as situações. Então, em assunto eletivo, não é recomendado. Mas, na verdade, a quinta-feira inteira não é recomendada para início, pensando na astrologia eletiva. Porque ali às 19h58, a Lua vai formar um aspecto desafiador com Júpiter. Então, ela é uma quadratura de signos cardinais. Então, toda vez que a Lua estiver em signo cardinal, enquanto o Júpiter estiver em Capricórnio, tem aspecto desafiador aqui, né?
E depois, logo em seguida, é a quadratura com Saturno. Só ali no finalzinho do dia que ela vai mudar para Escorpião. E essas duas quadraturas, então, elas emperram, elas representam um emperramento dos processos de início, né? Os signos cardinais levam sempre para alguma coisa, pensando no movimento. E Júpiter ainda está muito fraco, não tem uma característica de expansão, e em termos de poder, né, para os planetas, pensando em dignidades essenciais, está todo mundo aqui numa precariedade só. Então, não temos um quadro para a produção. E quando a Lua chegar ao signo de Escorpião, continua um clima um pouco mais pesado, né? Porque Escorpião é um território de queda, né? Debilidade da Lua. É uma debilidade essencial. Então, durante toda a quinta, como eu disse para vocês, no assunto eletivo, esqueçam, não é um dia para escolher nenhum momento, nenhum início. E também pensando no clima, ele é irritado, ele é propenso às lentidões, ele é propenso a esbarrar com as coisas que não nos agradam, enfim, com problemas mesmo, né? Na sexta de 11 de dezembro, a gente tem só um aspecto às 3 da madrugada, que é o trígono do Sol com Marte. Esse aspecto é bom, porque além de Marte estar no seu domicílio, o Sol tem exaltação aqui no signo de Áries, né, que é a casa de Marte. Então, esse trígono, sim, tem um impulso para iniciativa, para tomada de decisão, para atividade geral, ele é muito bom e ele fala de velocidade, de atingir os resultados previstos, né? Tem uma tendência à objetividade muito forte, então as coisas correm num sentido bem descomplicado, linear mesmo, né? Olhando o foco e atingindo o resultado. É um dos momentos melhores dessa semana, na verdade acho que é o melhor momento da semana, o melhor dia é essa sexta-feira. O aspecto vai acontecer exatamente às 3 da madrugada, então vocês podem pensar, putz, mas esse horário eu estou dormindo, nem vou aproveitar muito bem. A influência vai diminuindo ao longo do dia, né? Mas enfim, ele ainda vai carregar esse potencial aqui produtivo do trígono entre Sol e Marte, então é um bom momento para os inícios, muito bom, leva as coisas para finalização do resultado mesmo, né? Tem uma tendência muito objetiva. E depois aqui no dia 12, no sábado, então a gente vai ter às 17h59 uma conjunção de Lua com Vênus, no signo de Escorpião, e Lua e Vênus debilitada, né? Exílio e queda. Então não é um momento, apesar de ser uma conjunção envolvendo benéfico, não é um momento muito bom para o início, né? Se a gente estiver pensando na característica previsional, ela é bem intensa, muito emocional, muito passional, mas emperrada, né? Signo fixo, Escorpião, ele não promove o movimento. O que eu penso que, então, precisamos ficar atentos para não levar as coisas ao extremo, né? Características dos signos fixos é bem sempre de extremos, né? Principalmente aqui no que envolve os temas emocionais, né? O vínculo com as coisas, não só com pessoas, com coisas também. É tudo muito profundo, mas é aquela coisa desgastante mesmo, né? A debilidade dos dois astros leva bem para esse tema dos desgastes. Às 21h23, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Júpiter. Esse também é outro aspecto que não tem uma natureza produtiva, né? Porque a Lua está debilitada e Júpiter também está debilitado. Então, aqui não tem expansão nenhuma, né? E, enfim, até para a característica de julgamento dos fatos, das situações gerais, às vezes até de envolvimento com pessoas, não é muito agradável. Pode trazer um pouquinho de dificuldade em soltar, em levar as coisas de uma forma tranquila, né? Eu penso sempre que toda vez que envolve Escorpião e Capricórnio, a gente tem uma característica complexa de Escorpião com a dureza do Capricórnio, que me parece muito levar a gente para gostar de uma rigidez, gostar de um problemão assim, né? Então tem que ficar atentos aí a essa questão. Quando a Lua formar um aspecto de sexto com Saturno, é a mesma velha história. Ela está debilitada, está em queda e o sexto vai levar a Lua para o seu ponto de exílio. Então Saturno está bem forte. A gente pode ter um pouquinho de produtividade durante o dia 12 aqui nesse final de dia, porque Saturno está muito concentrado e pode manter as coisas, né, como a natureza do aspecto é harmoniosa, ele pode até manter os assuntos fluindo para um resultado final. A secura do Capricórnio promove isso. No entanto, não é afável, né, não é amoroso, parece sempre levar para alguma coisa um pouco mais árdua mesmo. E terminamos a semana ainda aqui com a Lua ingressando em Sagitário, às 23h29. E ela entra nesse campo bem ativo,
mas Júpiter, que é o regente de Sagitário, ainda está em Capricórnio durante essa semana, está no finalzinho, mas está lá e não tem uma característica tão expansiva. Então, o ingresso da Lua em Sagitário movimenta um pouco o dia, porque ele tem um modo, né, mutável, mas não leva um grande otimismo, expansão, né, coisas boas aqui de Júpiter. Isso só vai acontecer, então, na próxima semana, quando Júpiter ingressar ali no signo de Aquário, ok, pessoal? Então, para essa semana é isso, é uma semana que antecede eventos importantes, e aí a gente volta aqui na semana que vem, então, para falar desse eclipse que a gente vai ter do ingresso de Júpiter aqui em Aquário, tá bom? Um abraço forte para vocês, até mais.